Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Nessa segunda-feira, dia 18 de maio, entre os destaques do nosso Jornal da Univates, a gente te fala sobre o retorno do comércio a partir do momento que a bandeira do município de Lajeado se tornou laranja pelo decreto estadual. A gente vai falar também sobre a questão da escrita. Como escrever nesse momento pode auxiliar durante a pandemia. E ainda fala sobre a fiscalização que aconteceu no final de semana aqui no município de Lajeado. Esses e outros destaques a partir de agora. A gente está iniciando o nosso telejornal e, claro, você é nosso convidado para assistir ao vivo. Olá, boa noite. Iniciamos mais uma edição ao vivo do nosso telejornal, o Jornal da Univates. Aliás, nós continuamos a nossa repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. De imediato, abrindo essa semana, trazendo as informações dessa segunda-feira, dia 18, eu já vou acionar a Larissa, se ela já tiver condições de chegar por aqui com os dados, as informações que nós trazemos atualizadas da Secretaria Estadual de Saúde, do Governo do Estado e também as confirmações das prefeituras municipais, de acordo com aquelas pessoas que estão nesse momento confirmadas com Covid-19. Aquelas que também são suspeitas, infelizmente as mortes que nós tivemos aqui no Vale e, claro, a notícia positiva da história toda da pandemia, os recuperados, Quem traz esses dados atualizados nesse momento é a Larissa. Boa noite. Olá, boa noite, Marcos. Vale do Taquari registra novos casos confirmados de coronavírus. Já são 667 casos confirmados, entre eles 324 que já estão recuperados e, infelizmente, 20 óbitos. Foram registradas 15 mortes em Lajeado, 2 em Cruzeiro do Sul, 1 em Estrela Roca Salles e agora, então, em Encantado. Vamos, então, aos números mais detalhados. São 242 casos em Lajeado, 92 em Taquari, 59 em Estrela, 58 em Arroio do Meio, 38 em Teutônia, 27 em Bom Retiro do Sul, 26 em Cruzeiro do Sul e Encantado, 13 em Itabaí e Colinas, 9 em Progresso e Santa Clara do Sul, 8 em Imigrantes, 7 em Roca Salles, 5 em Mussum e Sério, 4 em Canudos do Vale, Fazenda Vila Nova, 3 em Poço das Antas, Westfália, Antagorda, Paverama, Doutor Ricardo e Nova Brécia, 1 em Arvorezinha, Pouso Novo, Marquês de Souza e Capitão. Desses, então, são considerados recuperados 144 casos em Lajeado, 40 em Arroio do Meio, 30 em Estrela, 19 em Encantado, 17 em Taquari, 16 em Teutônia, 11 em Itabaí, 14 em Bom Retiro do Sul, 8 em Colinas, 5 em Mussum, 6 em Cruzeiro do Sul, 3 em Antagorda e Fazenda Vila Nova, 2 em Nova Brécia e Doutor Ricardo, 1 em Arvorezinha, Imigrante, Sério e Canudos do Vale. Durante essa edição do Jornal do Univates, a gente traz mais informações. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Larissa Santos chegando com as informações, os dados que nós temos nesse momento atualizados com relação aos boletins que são divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, confirmados pelas prefeituras municipais. Aliás, ao longo dessa edição, como eu sempre aviso, já que a gente está ao vivo aqui pela TV Univates, a qualquer momento que nós tivermos mais detalhes, boletins mais atualizados, as informações chegando até a nossa equipe, eu trago para ti até a tua casa, tá certo? A gente segue por aqui ao vivo, lembrando que tu pode nos assistir pelo canal 15 da NET Lajeado, na Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD, ou então pelo facebook.com/TV Univates, que é a tua maneira também de interagir com a nossa equipe.
Agora o assunto é o seguinte, a gente continua falando do Covid-19, mas no final da semana passada foi levantado um assunto entre a imprensa regional sobre a questão dos laudos, né? Os atestados que são os atestados de óbito que são emitidos depois do falecimento daquelas pessoas que estão diagnosticadas com Covid-19 e os motivos de como eles são diagnosticados, como que esse laudo ele é confeccionado, como que esse atestado ele é feito. Depois dos assuntos que circularam perante a imprensa regional, a gente foi conversar também com o secretário municipal de saúde aqui de Lajeado, Dr. Cláudio Klein, para explicar um pouco mais para a nossa equipe e também para você de casa, como que é feito essa questão mais operacional desses laudos, desses atestados de óbitos, no momento de uma morte que é confirmada de Covid-19. Por favor, boa noite, Dr. Cláudio. Explique para nós, por favor, mais detalhes sobre isso. A declaração de óbito é um documento fornecido já pelo Ministério da Saúde e ele é padronizado para todo o Brasil. Ele é obrigatório de ser fornecido imediatamente após o óbito, ou seja, qualquer pessoa que venha a falecer, ela deve ter um atestado de óbito logo após a morte. Isso significa que nem sempre as doenças são confirmadas imediatamente após a morte, e, portanto, elas podem aparecer como suspeitas, sendo muitas vezes confirmadas posteriormente e até mesmo ser modificado o atestado, mas aí já pela vigilância epidemiológica que vai fazer aqui na Secretaria. Mas o atestado de óbito ele é preenchido, então, pelo médico, quando ocorre a morte da pessoa, e ele é composto por duas etapas, duas partes. A primeira parte ela vem relacionada com a causa que levou imediatamente ao óbito. E a segunda parte com as chamadas comorbidades, outras doenças que não diretamente, mas que estejam relacionadas com o fator, a causa mortes. Então, por exemplo, vamos citar o exemplo agora do problema da doença do Covid, né? Então, se uma pessoa veio a falecer por Covid, normalmente o atestado de óbito vai ser preenchido numa cascata de eventos, onde a primeira linha vai ser colocado então o diagnóstico Covid, né? Como pessoa sendo infectada pelo coronavírus. Em seguida, por exemplo, ele causou uma pneumonia na pessoa, então causou a determinada pneumonia, e na causa imediata, que teria resultado na morte, a insuficiência respiratória, que devido a isso realmente a pessoa veio a falecer. Então, por exemplo, esses três campos serão preenchidos nessa ordem, nessa forma de cascata. E nas comorbidades, vai se colocar as outras situações que contribuíram, por exemplo, um diabetes, a obesidade, uma cardiopatia, né? Um câncer, ou seja, outras doenças que em função da pessoa já ser portadora, vai acabar vão ser contribuintes, né? Para causar o óbito. Uma situação peculiar que eu gostaria de esclarecer também, que é uma pessoa poderia, por exemplo, ser portadora de Covid, né? Dessa doença atual, mas não morrer dela. Veja, digamos que uma pessoa tenha sido diagnosticada recentemente com a doença, mas que naquela semana em que ela está doente, mas não grave, ela acaba sofrendo, por exemplo, um acidente e um trauma de crânio. Então, nesse caso, a declaração de óbito vai constar como causa do óbito real o traumatismo craniano, né? Por exemplo, morte cerebral decorrente de trauma craniano, acidente automobilístico. E na comorbidade vai aparecer Covid. Portanto, nesse caso, a pessoa não teria falecido de Covid, mas sim com Covid, que é mais ou menos isso tem sido assim às vezes discutido por algumas questões. Mas se a doença principal que levou ao óbito tem relação com a infecção causada pelo Covid, claro, ele vai acabar sendo o diagnóstico principal.
Tá certo, a gente agradece os esclarecimentos do secretário responsável pela pasta da saúde aqui em Lajeado, Dr. Cláudio Klein. Eu estava buscando aqui já algumas informações junto com as meninas da produção, porque a Bianca estava justamente me informando. Aliás, esses são dados que são de transparência. Vocês podem acessar essas informações que eu vou estar lendo aqui também aí da casa de vocês. Inclusive, eu convido a acessarem esse site do Hospital Bruno Born, porque ele é um site realmente muito explicativo, informativo. Então, para você que quiser ficar a par dessa situação nesse momento do coronavírus, acesse o site do Hospital Bruno Born, que tem mais detalhes. Nesse momento, o quadro de internações, e aliás, o Hospital Bruno Born, digamos que dividiu por 3 etapas. Nós temos a ala da observação Covid, e essa ala dos 10 leitos, nenhuma está ocupada nesse momento. A gente tem depois a etapa que é a internação Covid, que são aquelas pessoas que precisaram ficar baixadas, né, como nós costumamos dizer, no hospital, que daí dos 35 leitos da internação Covid, 10 estão ocupados, sendo que desses 10, 4 já são casos confirmados de coronavírus, e da UTI específica Covid, do HBB, do Hospital Bruno Born, dos 18 leitos, nesse momento, 9 estão ocupados, sendo que esses 9 casos são confirmados de Covid-19. A gente segue por aqui ao vivo no Jornal da Univates, ainda nesse primeiro bloco, agora para acionar o Aquiles Malman, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lajeado, o CDL, para que ele conte um pouco para nós dessa expectativa, né, de reabertura do comércio aqui de Lajeado, já que nós mudamos a questão da orientação da nossa região, de acordo com o decreto estadual que aconteceu no final de semana, onde Lajeado e a região aqui do Vale deixa de ser, então, bandeira vermelha e passa a ser bandeira laranja perante a situação do Covid-19. Quem explica um pouco mais dessa reabertura e a forma de trabalho também do comércio aqui na cidade de Lajeado é o presidente do CDL, Aquiles Malman. Boa noite. Boa noite a todos. É com uma grande alegria que nós viemos aqui dar uma notícia, ou melhor, falar da troca da bandeira da nossa região, na região dos vales, onde nós estamos saindo da bandeira vermelha e indo para a bandeira laranja. Isso para nós, da CDL Lajeado, é um motivo de comemoração, porque a gente sabe que com a bandeira vermelha o nosso comércio estava impossibilitado de estar com as portas abertas e gerando um prejuízo incalculável nesse momento. Então, a gente comemora esse momento, mas sabemos que essa comemoração também tem que ter uma atenção muito grande para não afrouxar, para não ter um relaxamento em cima da comunidade. Nós estamos saindo da bandeira vermelha, indo para a bandeira laranja, por uma nota muito pequena. Então nós corremos o risco, se afrouxar, de voltar para a bandeira vermelha. Isso nós não queremos, nós não pretendemos. O que nós queremos? Que a comunidade em geral continue cada vez mais se cuidando, tendo esse regramento, usando máscaras, usando álcool gel, higienizando o seu estabelecimento, não gerando aglomeração, para que daqui a um tempo nós podemos estar comemorando outro passo, que é sair da bandeira laranja e ir para a bandeira amarela. Mas nesse momento, na bandeira laranja, já nos traz uma esperança e uma alegria muito grande, porque nós estamos com as portas abertas, o nosso estabelecimento, com 50% do nosso cargo de funcionários e colaboradores, mas estamos com as portas abertas. Então, a gente sabe que o comércio está rigorosamente cuidando de todos os regramentos possíveis para dar a melhor condição para o cliente vir fazer as compras dentro da sua necessidade. O comércio de Lajeado e região está sendo uma escola nesse momento de cuidado. E a gente sabe que nós vamos continuar sendo assim. A CDL Lajeado vai continuar orientando toda a comunidade para que continue cuidando. Porque só assim, não se descuidando da saúde do ser humano, só assim nós vamos ter cada vez mais notícias boas para o nosso vale do Taquari. Então, pessoal, muito obrigado até o momento por todos, pela comunidade em geral, por toda a nossa região, por estar fazendo esse rigoroso regramento. E vamos continuar assim, porque daí nós vamos ter um cuidado na saúde e a nossa economia, aos poucos, vai começar a andar de novo. Uma ótima semana a todos,
Uma boa noite e fiquem bem. Esse é Aquiles Malman, presidente do CDL Lajeado. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente retornar, é para estar falando de segurança pública e também falar sobre economia. Não sai daí, nosso intervalo é super rápido. Já já a gente volta com mais Jornal da Univates. Voltamos ao segundo bloco do Jornal da Univates. Aliás, eu estava vendo aqui que entre os conteúdos, daqui a pouco a gente fala da importância da escrita e como ela pode servir de apoio para ti nesse momento de pandemia. E a gente também vai estar trazendo um relato que vem de Portugal. Mas isso nos próximos blocos. Por enquanto, a gente segue por aqui ao vivo, agora para acionar o Paulo Locatelli. Ele que é secretário responsável pela pasta da Segurança Pública em Lajeado e vai explicar um pouco mais de como aconteceu a ação de fiscalização no final de semana para tentar coibir a movimentação daquelas pessoas, justamente evitando também as aglomerações nesse momento em que a solicitação das autoridades de saúde e que também os decretos prevêem é o máximo possível do isolamento social. Boa noite, Paulo Locatelli. Foi realizada a 24ª Operação Integrada, Operação Bandeira Vermelha, contando com o apoio da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos agentes de trânsito, fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, da Vigilância Sanitária e da Secretaria do Planejamento. A fiscalização foi de forma móvel, né, com pontos de denúncia que nós recebemos via ouvidoria e via o nosso site da Prefeitura. Dessas operações resultaram, então, em 79 locais vistoriados, 19 fechados, 49 adequados, 11 orientados e nenhum foi multado. O comportamento da população está cada vez melhor. A gente tem noção da importância de se fazer essas operações, né? E a população está nos apoiando. Agora, essa semana, vai mudar o regramento, já mudou a partir de hoje, então novos procedimentos vão ser liberados, mas a fiscalização vai continuar até a próxima semana. Tá certo, a gente agradece ao Paulo Locatelli, responsável pela segurança pública aqui de Lajeado, falando sobre, então, essa 24ª edição da fiscalização que aconteceu no município no final de semana. A gente segue por aqui ao vivo ainda, com mais conteúdo nesse bloco, agora para acionar novamente a Larissa. Ela que traz mais detalhes, e eu volto a frisar, reforço que a nossa equipe, assim como você aí de casa que está no máximo possível ficando dentro da sua casa, que a nossa equipe também segue trabalhando dessa forma, em home office, trabalhando também, mantendo o distanciamento social, e por isso que a Larissa vai chegar agora com informações direto lá da casa dela, direto de Teutônia, para explicar um pouco mais sobre o calendário emergencial, o valor dos R$600, que hoje teve de novo um calendário atualizado e novamente houve parcelas pagas. É isso? Diga lá, Larissa. Exato, Marcos. Começou a ser pago a segunda parcela do benefício de R$600 para aquelas pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia do coronavírus. São 3 calendários de pagamento, um para depósito em poupança social, um para saque em espécie para quem tem Bolsa Família e um para saque em espécie para quem tem poupança social e transferência de recursos. Essa semana, o auxílio emergencial inicia sendo pago para os beneficiários do Bolsa Família que tenham recebido a primeira parcela até o dia 30 de abril. Vamos então às datas. Hoje foi pago para quem tem o NIS com o último dígito 1, amanhã para quem tem o último número do NIS terminado em 2, quarta-feira para quem tem terminado em 3, quinta-feira para quem tem terminado em 4 e na sexta-feira para quem tem o último dígito do NIS 5. Durante essa semana a gente vai trazendo mais informações sobre o auxílio emergencial. Voltamos com você, Marcos. Obrigado, Larissa. A gente vai para mais um rápido intervalo. Quando a gente retornar, a nossa equipe de reportagem vai te atualizar com relação ao Maio Laranja, essa campanha que trata justamente da questão do combate ao abuso da criança e do adolescente, além de falar da importância da escrita, como escrever nesse momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento social, pode te ajudar. Depois do intervalo.
Retornamos, terceiro bloco do Jornal da Univates, para de imediato a gente acionar a Fátima Machado. Ela é coordenadora do CRAS, Espaço Cidadania, e vai falar um pouco mais justamente sobre essa campanha, né, que eu terminei o bloco anterior explicando para vocês, sobre o Maio Laranja, que busca justamente trabalhar essa questão do combate ao abuso e à exploração da criança e do adolescente. É isso mesmo? Explica um pouco mais para nós, por favor, Fátima, como está funcionando especificamente essa ação desse mês, já que a gente vive também em meio a uma pandemia, né? Boa noite. Boa noite, Marcos. O dia 18 de maio, ele é um dia que a gente celebra o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E ele marca um crime que aconteceu há 20 anos atrás, que foi o abuso e a violência sexual contra uma criança de 8 anos na cidade de Vitória. Como ele foi um crime hediondo e muito falado, um dos primeiros crimes de violência sexual no país, se definiu a data de 18 de maio para marcar as ações de prevenção, né, para a gente cuidar das nossas crianças e adolescentes, então como uma forma de prevenir a violência. As crianças, elas podem manifestar de diferentes comportamentos, seja nas atitudes, as suas emoções. Ela pode ficar mais sensível, irritada, ela pode ficar mais, chorar mais, o choro pode ser de forma contínua, né, por qualquer motivo. Ela pode ficar com medo de ter contato com pessoas adultas. Ela pode querer ficar sozinha em determinados locais, se isolar dentro da própria casa ou não querer ir para a escola. Também tem as questões físicas, né? Ela pode ter hematomas, ela pode ter alguma doença sexualmente transmissível, alguma DST. Ela pode ter um comportamento regressivo, né? Ela pode ter um comportamento hipersexualizado também, ela pode aflorar sensações, instintos sexuais, né, que não são condizentes com o desenvolvimento dela, com o desenvolvimento infantil. Por que a gente entende que esse período de pandemia, de isolamento social, ele pode causar, sim, aumentar, né, as violências contra crianças e adolescentes? Porque as crianças estão em casa, elas não saem para a escola, elas não têm uma circulação nesse meio, nessa comunidade. Então, o lar, ele pode muitas vezes ser um ambiente que não é saudável, né? Pode ter um adulto ou algum familiar, algum parente, que pode ter um comportamento inadequado. A gente tem vários meios de proteção, que é o Conselho Tutelar, que é a delegacia, que é o Disque 100, o CREAS no município, né, que vai fazer a escuta, vai ouvir, vai poder encaminhar, orientar e atender essas crianças. E sim, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, ele é um crime, então ele vai ter que responder judicialmente pelaquela conduta inadequada. Tá certo, a gente agradece aos esclarecimentos, às explicações aí da Fátima, ela que é coordenadora do CRAS, Espaço Cidadania, e falou um pouco mais sobre essa campanha tão importante do Maio Laranja. Agora faltam 4 minutos aí para 7 horas da noite. A gente segue por aqui ao vivo para acionar agora a professora aqui da Univates, professora Kari Forneck, ela que pertence ao curso de Letras, também é vice-diretora do CCHS, o centro, um dos centros, né, aqui da instituição, Centro de Ciências Humanas e Sociais, e vai explicar um pouco mais para nós, para você aí de casa, como a escrita pode auxiliar nesse momento de pandemia. A gente tem que respeitar o distanciamento social e o quanto escrever nesse momento pode também ser uma espécie de terapia, o quanto ela pode nos ajudar. Boa noite, professora Kari. Olá, boa noite a todos. Então, o surgimento da escrita na história da humanidade foi tão impactante que a gente passou, inclusive, a medir, a contar a história de um modo diferente entre o que aconteceu antes e o que aconteceu depois da invenção da escrita. A gente pode olhar para as nossas relações com a escrita de diferentes pontos de vista, de diferentes modos de olhar, de ler e de entender essas relações. Mas o que é importante pensar
é que a escrita organiza, inclusive, a forma como a gente interage entre as pessoas no mundo contemporâneo. Bastaria pensar, por exemplo, o que seria de nós se não tivéssemos acesso ao mundo letrado com o qual vivemos hoje, atualmente. Então, para além de pensar teoricamente sobre a produção escrita, a gente também pode pensar nas funções da escrita na nossa vida. Entre elas, a gente destacaria o próprio trabalho. A gente escreve, a gente lê para trabalhar, para estudar, para ampliar conhecimentos, enfim, para registrar conhecimentos e registrar memórias. Mas também a gente pode escrever com uma outra função, que é a função de a gente dizer o que a gente pensa, dizer o que a gente sente, dizer o que a gente acredita ser importante e ter a intenção de comunicar isso ou para si mesmo, por exemplo, na forma de um diário, ou para outras pessoas, caso a gente queira ou tenha interesse em publicar o que a gente escreve. Escrever é diferente de falar. Quando a gente escreve, a gente necessariamente organiza melhor as nossas ideias, organiza melhor os nossos pensamentos, inclusive as nossas emoções. E é por isso que a escrita tem sido usada em alguns contextos, inclusive como tratamento de alguns casos, enfim, de pacientes que necessitam de um momento mais autorreflexivo e que a escrita pode proporcionar. Pensando um pouco nisso, né, e pensando nesse momento contemporâneo que a gente está vivendo em tempo de pandemia, o curso de letras da Univates, em parceria com a Alivat, desenhou um desafio que a gente chamou de desafio dos escritos da quarentena. Esse desafio consistia em mobilizar a comunidade acadêmica e a comunidade em geral a pensar, a refletir sobre si, sobre o mundo, sobre suas relações e a colocar isso, a transpor isso em forma de palavras, de modo que pudesse colocar ali, quem sabe, o efeito catártico do momento que a gente está vivendo, né? Desses conflitos existenciais pelos quais a gente está passando nesse momento. E a gente viu que a comunidade abraçou essa ideia de modos muito distintos, porque nós tivemos crianças participando, nós tivemos adultos, idosos, enfim, todo mundo foi convidado e houve uma adesão muito interessante a esse projeto, o que revela por si só que escrever, que pensar, que refletir, enfim, e matutar a respeito das ideias e das emoções e dos sentimentos que a gente tem e que a gente produz nesses momentos mais conflitantes, só ajuda a encarar o mundo de uma forma mais leve, talvez a encarar o mundo de uma forma mais sentimental, quem sabe, e a poder colocar no formato de palavras as nossas emoções. Tá certo, e te agradece a professora Kari Forneck, justamente trazendo mais detalhes sobre a questão da escrita, né? O quanto ela pode ser importante para todos nós nesse momento. A gente ainda tem um último conteúdo dentro desse bloco, e é justamente a Bianca, né, que vem pela primeira vez essa noite falar conosco aqui nessa edição do Jornal da Univates, trazer os recados institucionais, trazer os recados aqui da Univates. Aliás, são recados importantes para aqueles alunos que precisam e deverão se matricular para o próximo semestre. É isso? Boa noite, Bianca. Oi, Marcos, boa noite. Isso mesmo, abriu hoje o período de solicitação das rematrículas para o próximo semestre 2020B. Alunos dos cursos de graduação presencial e também dos cursos técnicos devem fazer essa solicitação, que é feita de maneira online. Pelo site univates.br/rematrícula, o aluno vai ter que informar a carga horária, os dias da semana e também turnos em que deseja estudar no próximo semestre.
Lembrando que essa solicitação deve ser realizada até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. E o preenchimento desses dados, ele é bem simples e intuitivo. Mas caso o aluno tenha alguma dúvida sobre quais informações ele deve preencher, de que maneira, ele pode entrar diretamente em contato com a coordenação do seu curso ou então nesse mesmo site, univates.br/rematrícula, ali a Univates disponibilizou um passo a passo de como deve ser feita essa rematrícula. Lembrando, então até o dia 25 de maio. Já no dia 12 de junho, o aluno vai receber por e-mail da coordenação do seu curso as informações sobre em quais disciplinas ele foi matriculado, assim como quais são os dias da semana e turnos em que ele vai ter aula, então, no próximo semestre. Então, fica o lembrete para todos os alunos dos cursos de graduação e técnicos realizarem a sua rematrícula do próximo semestre. Isso aí, tá dado o recado, Bianca. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, porque quando a gente retornar, eu te trago a confirmação dos dados dos boletins que nós temos até o momento com as pessoas já confirmadas com Covid-19 aqui no nosso Vale do Taquari e também as recuperadas, além de um relato que vem de Portugal. Isso depois do intervalo, não sai daí. Aí já retornamos com o nosso último bloco do Jornal da Univates. Eu vou te atualizar quanto aos dados. Primeiramente, que nós temos nesse momento o boletim da Secretaria Estadual de Saúde e depois dessa confirmação desses números que eu vou te passar, a gente ainda tem o último conteúdo para te mostrar, que é um relato que vem de Portugal. Aliás, a Amanda Nicareta vai explicar um pouco mais da pandemia por lá. Só antes eu vou te atualizar com relação a esses números que nós temos até o presente momento. Agora são 7 horas, 5 minutos e nós temos nesse momento 667 pessoas no Vale do Taquari já confirmadas com Covid-19. 667 pessoas. 242 em Lajeado, 92 em Taquari, 59 em Estrela, 58 em Arroio do Meio, 38 em Teutônia, 27 em Bom Retiro do Sul, 26 na cidade de Cruzeiro do Sul e 26 também em Encantado. Nós temos 13 pessoas em Itabaí e 13 em Colinas, 9 em Progresso e 9 também em Santa Clara do Sul, 8 na cidade de Imigrante, 7 em Roca Salles, 5 em Mussum e 5 também no município de Sério, 4 em Canudos do Vale e em Fazenda Vila Nova, 3 em Poço das Antas, em Westfália, em Antagorda, em Paverama, Doutor Ricardo e Nova Brécia e um caso somente na cidade de Arvorezinha, um caso em Pouso Novo, um em Marques de Souza e um em Capitão. Esses são os casos até o momento confirmados que nós temos pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde e confirmados pelas prefeituras aqui do Vale. Além disso, nós desses 667 casos confirmados, nós temos 324 casos de pessoas recuperadas, aquelas que você sabe, né, foram diagnosticadas com Covid-19, passaram pelo período de 2 semanas, 14 dias, e depois pelas autoridades de saúde são consideradas então com a nomenclatura, né, como é denominado aquela pessoa que é recuperada do Covid-19. Desses 324 casos que nós temos de recuperação, então, no Vale do Taquari, 144 são em Lajeado, 40 em Arroio do Meio, 30 em Estrela, 19 em Encantado, 17 em Taquari, 16 em Teutônia, 11 em Itabaí, 14 em Bom Retiro do Sul, 8 em Colinas, 5 no município de Mussum, 6 em Cruzeiro do Sul, 3 em Antagorda, 3 também em Fazenda Vila Nova, 2 pessoas em Nova Brécia e 2 em Doutor Ricardo, e uma pessoa recuperada em Arvorezinha, em Imigrante, em Sério e em Canudos do Vale. Nós temos até o momento, então, o número de pessoas ativas com Covid-19 aqui no Vale do Taquari, 343 pessoas. E, infelizmente, nós já tivemos 20 mortes aqui no Vale. Se eu tiver ainda alguma atualização até o final dessa edição, eu te passo. A gente segue por aqui ao vivo, para agora, através da direção de imagens do Elivelto Marques, a gente trazer então um último conteúdo dessa noite, que ele vem da Europa, é de Portugal, que a Amanda Nicareta
vai te explicar um pouco mais, nesse momento, da situação da pandemia lá em Portugal. Vamos ouvir o relato dela. Boa noite, eu sou a Amanda, eu sou natural de Lajeado, eu estudo na Univates, faço arquitetura e urbanismo, e esse semestre eu estou fazendo intercâmbio aqui em Portugal, na cidade de Caldas da Rainha. É uma cidade localizada na região oeste de Portugal e tem em torno de 30 mil habitantes. Falando um pouquinho sobre o coronavírus e sobre a pandemia, aqui em Portugal tem em torno de 28 mil casos, e aqui na minha cidade, em Caldas, tem 32 casos e 3 óbitos. Aqui na minha cidade, os números de casos estão crescendo de uma maneira muito devagar, mas porque foi adotado medidas preventivas, né? Então Portugal estava em estado de emergência até o início do mês, onde o isolamento era obrigatório, só mercados e farmácias e serviços essenciais estavam funcionando, né? Então, agora, no início do mês, a gente saiu do estado de emergência e a gente começou a ter um plano de desconfinamento. Então, esse plano ele é reavaliado de 15 em 15 dias. Então, algumas coisas vão começar a reabrir, claro, com a capacidade de lotação reduzida. Então, o uso de máscaras também é obrigatório em locais fechados. Algumas coisas então vão começar a voltar, mas é sempre de 15 em 15 dias novas medidas são tomadas. Então, agora algumas coisas voltaram, algumas lojas menores, então ou locais que atendem com hora marcada, tipo cabeleireiro, coisas assim. Então, a atividade ao ar livre também foi liberado, então algumas coisas elas vão voltando. A faculdade, as aulas não vão voltar a ser presenciais, elas estão sendo online e até o final do semestre, aqui acaba início de junho, então daqui a 3 semaninhas. Bom, então eu acho que é isso. As coisas aqui estão previstas para voltarem a funcionar aos poucos, claro, para ter todo esse cuidado, para não abrir tudo e os casos triplicarem, então, e ter que voltar a fazer o isolamento obrigatório. Então, são medidas tomadas aqui. E eu acho que é isso. Tá certo, obrigado a Amanda Nicareta, ela que é natural aqui de Lajeado, é estudante de arquitetura e urbanismo aqui da Univates e está fazendo intercâmbio, dando o relato dela, né, o depoimento sobre como está sendo viver em meio a essa pandemia do coronavírus em Portugal. E é justamente com o relato dela que a gente se despede essa noite, te convidando para assistir novamente o nosso telejornal amanhã, a partir das 6h30 da noite. Eu, com toda a nossa equipe, trabalhando de maneira remota, continuaremos te informando para que você tenha justamente a possibilidade de ficar bem informado, estando em casa, mantendo a questão do distanciamento social. Amanhã a gente se encontra aqui a partir das 6h30 da noite. Entre vários assuntos, a gente vai falar, por exemplo, de como estão acontecendo aulas online de Cangu Jump, um esporte que é uma paixão de muitas mulheres, principalmente aqui no Vale do Taquari. Esses e outros assuntos amanhã, tá certo? 6h30, eu tô te esperando. Valeu, te cuida, boa noite, até lá! Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rodemunhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.